Eu vou repetir módulo e vou passar 2 conteúdos novos, porque tem um monte de exercício lá, principalmente aquele finalzinho do FUPSFAM, que vai precisar disso. Então, eu vou repetir a ideia de módulo, tá? Então, eu até pensei numa forma diferente de explicar para vocês o conteúdo. O que é o módulo? É a forma de pensar em qualquer coisa que seja contínua. O relógio é contínuo, o jogo da cobrinha é contínuo, o passanel é contínuo. Então, você revisita um mesmo espaço continuamente. No C, você não tem operador de módulo. Vamos começar assim. O operador de módulo, na matemática, ele faz o seguinte processamento. Por exemplo, se o total é 12, como por exemplo é no relógio, o 13 seria o quê? O 13 é passar do 12 e andar mais 1. Então, o 13 te jogaria para o 1. E o menos 1 te jogaria para onde? O 11. Quem seria o 25? O 1 de novo. Você fez 12 duas vezes e foi para o 1. Quem seria o menos 25? Menos 25. 12, 24, 1. Você foi para onde de novo? O 11. O 11. Você andou 1 para a esquerda. Né? Então, você tem um reloginho aqui. Menos 25. 12, 24, 11. Andou mais 1. Tá? 11. Então, o que é que o operador de módulo faz? O operador de módulo, ele recoloca o valor abstrato, ou o valor teórico, vou chamar assim, né? Dentro do limite real. Então, por exemplo, não existe 25 horas no relógio, mas você imagina que andou 25 horas e aí você recoloca esse valor que é abstrato, que é teórico, dentro do real. O real é o quê? De 0 a 12, de 0 a 11, na verdade. Tudo bem? A mesma coisa, não existe o menos 25. O que existe é o 11, tá? Não é de 0 a 1. São duas, é de 0 a 1. É, exatamente. É como se fosse o 12 seria o 0, na verdade. E aí você tem só até o 11. Então, no C, você não tem o operador de módulo. Não tem. O C, o que você tem é isso daqui que a gente chama de módulo, mas não é no C, nem no C++. No C, esse cara se chama remaining, que ele é o resto da divisão. Então, todo mundo que chama, inclusive eu, esta carniça de mod, no fundo a gente está fazendo uma coisa que é errada, porque ele não é o mod. Por exemplo, em Haskell, isso daqui calcula o mod. Em Python, isso daqui calcula o mod. Mas, por exemplo, em C ou em JavaScript, isso daqui não calcula o mod. Isso calcula o resto da divisão. Qual é a diferença disso? Quando a gente faz, por exemplo, menos 1, 12, a gente já viu que a gente gostaria de ter quanto? O menos 1 me levaria para o 11, né? Só que em C é o resto da divisão por 12. Continua dando menos 1. Tá? Então, o C ele não faz módulo, ele faz o resto da divisão. Como é que eu consigo criar o operador de módulo em C, para simplificar? Você faz o seguinte, ó. Você faz o resto da divisão, e quando você faz o resto, você tira os loops. É exatamente essa ideia do resto. É o que sobrou depois de tirar todos os loops. Então, por exemplo, quanto é o resto da divisão de 25 por 12? Daria menos 1. O resto da divisão de 27 por 12 daria menos 3. Ok? Como é que eu conserto isso daqui? Menos 3 faz sentido no relógio? Não. Você conserta somando 12. Então, o que seria a minha função de mod no C?
minha função de mod recebe um valor e um total. Pensemos assim, tudo bem? Eu quero valor, mod, total. Como é que eu faço a conta? Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar todos os loops. Então, eu vou usar o operador que você tem, que é o resto da divisão. Vou chamar de valor, recebe valor, resto da divisão, total. Beleza? Primeira coisa que eu fiz foi tirar os loops. Eu vou chamar isso daqui de tirar os loops. Só que o resto da divisão pode ser negativo. Só que eu não quero o valor negativo, eu quero o valor positivo. Como é que eu conserto isso? Fazendo um teste. Se valor for menor do que zero, como é que eu conserto ele? Valor mais. No caso aqui, a gente está trabalhando com total. Pronto. Não. O menos 1 não é 1. Andar 1 hora para a esquerda não vai te colocar 1 hora da tarde. Você quer que o menos 1 vire o 11. Você quer que o menos 2 vire o 10. Você não quer que o menos 2 vire o 2. Você quer que o menos 2 vire o 10. Como é que você faz isso? Somando o total. Quanto é o total? 12. Então, aqui, você pode retornar o valor. Está aqui a tua função de módulo. Isso daqui é a função que vai recolocar o teu valor lógico que você calculou dentro da realidade. Isso daí resolve 90% dos exercícios de mod. Você entendeu esse conceito? Você resolve 90%. Por quê? Porque aí você vai fazer simplesmente sempre, praticamente sempre, a mesma santa coisa. Calcula o valor abstrato, né, o valor lógico, e depois faz o mod. Pronto, só isso. Praticamente todos. Por exemplo, sei lá, qual é aquele o da menina, né? O daquela menina, ou do helicóptero, ou de qualquer outro. Por exemplo, tem aquele da formiga, não tem o da formiguinha? Como é o da formiga, da abandona? Você recebe o quê? Minuto e um sentido. Pronto. Qual é o lance da formiga? Para o lance da formiga, você tem que trabalhar com outro conceito que não está aqui, que foi o segundo conceito, que eu chamei de conversão. Quando você precisa converter, e vocês vão precisar converter muito de uma coisa para outra, vocês vão ter que quebrar e reconstruir. Por exemplo, quanto é 3 horas, 30 minutos e 3 segundos? Em segundos. Você vai converter disso daqui para segundos. Como é que você faz? Você faz isso montando. 3 segundos é fácil, já é segundo, né? 3 minutos. Aí você pensa, ué, 1 minuto vale quantos segundos? 60. Então, isso daqui daria 30 vezes 60. E 1 hora são quantos minutos? 60. E 1 minuto são quantos segundos? 60. Então, isso daqui daria o quê? 3 vezes 60 vezes 60. Então, isso daqui é o total que você tem em segundos. Entendeu? Por exemplo, se ele pedisse para você somar 2 coisas. E a primeira coisa que você vai ler é a quantidade de tempo que você gastou cozinhando. E a segunda coisa que você vai ler é a quantidade de tempo que a comida passou descansando. 3 horas, 10 minutos e 50 segundos. Qual o valor total que você esperou? Como é que você faz isso daqui? Você tem o primeiro horário e o segundo horário. Como é que você soma essas 2 coisas? Você não pode simplesmente somar, porque eles vão começar por exemplo, nesse caso aqui, quando você somar, as coisas vão estourar, né? E você teria que ficar carregando de um canto para o outro. Vixe, isso daqui vai somar, eu vou ter que passar 1 minuto para cá, e isso daqui pode estourar, e eu vou ter que passar 1 hora para cá. Qual é o jeito mais fácil quando você está lidando com esse tipo de exercício?
converte tudo para segundo, soma e depois volta para hora, minuto e segundo. Vocês não já aprenderam a converter para segundo? Então, por exemplo, vamos chamar que isso daqui é hora 1, minuto 1, segundo 1. Beleza? Hora 1, minuto 1, segundo 1. E esse outro seria hora 2, minuto 2, segundo 2. Qual é o total do primeiro? Total de segundos. Seria o segundo 1 mais o quê? Não, o total só de segundos desse daqui. Eu vou converter esse daqui para segundo. Seria o segundo 1 mais minuto 1 vezes quanto? 60 mais hora 1 vezes 60 vezes 60. Isso é o total de segundos do primeiro. Aí você vai lá e faz o quê? Qual é o total de segundos do segundo? Segundo 2 mais minuto 2 vezes 60 mais hora 2 vezes 60 vezes 60. Converti tudo para uma coisa que é fácil de calcular. Porque agora, se você quiser calcular o total de segundos dos dois, não é fácil? É só somar. Ou se você quiser saber a diferença entre eles, como é que você fazia? É só subtrair. Então, você teria aqui um resultado. Int resultado seria total 1, por exemplo, mais total 2. A pergunta é, como é que eu faço para voltar ao que eu era? Como é que eu faço para desconverter, né? Divisão, né? Exato. Agora você vai ter que sempre pegar do maior para o menor. Então, primeiro você vai arrancar as horas. Quantos segundos tem em uma hora? 60 vezes 60. Então, a quantidade de horas seria a resposta, né? O resultado dividido por quanto? 60 vezes 60. E aí você sabe a quantidade de horas inteiras que caíram aqui. Por exemplo, imagina que aqui você tinha 3 horas. Só 3 horas, 20 minutos e 30 segundos. Na hora que você dividir esse total aqui por 60 vezes 60, você vai ter o 3 de volta. Porque a quantidade de vezes cheias que aconteceu 60 vezes 60. Como é que agora eu pego o que sobra? O que é que me dá o que sobra? Exatamente, é o resto da divisão. Então, o que sobra depois de eu tirar as horas é o quê? Resulte remaining 60 vezes 60. Então, isso daqui é o que sobrou depois de eu tirar as horas. Ou seja, nessa sobra tem quem? Os minutos e os segundos. Como é que eu arranco os minutos disso daqui? Minutos é como? Eu vou pegar o que sobrou, né? E faço, divido por 60. E como é que eu tiro os segundos daqui? Se eu já arranquei os minutos, como seriam os segundos? Sobra mod 60. Então é sempre essa brincadeira. Pegar a quantidade inteira, pegar o que sobra. Quantidade inteira, o que sobra. Quantidade inteira, o que sobra. Outro exercício que é igual. Por exemplo, se você quisesse saber um exercício muito comum, o exercício do troco. Você tem que dar, sei lá, 567 reais de troco. Aí você tem que quebrar isso e ver quantas cédulas de 100, quantas cédulas de 200, quantas cédulas de 50. Cédula de 3. Cédula de 2. É o mesmo exercício do hora, minuto e segundo. Quantas cédulas de 200 eu vou precisar? Como é que você sabe disso? Não, aqui eu não tô vendo. Tudo bem, mas como é que você sabe que você vai precisar de 2 cédulas de 200? Porque tem só 500, irmão. Dividido por 2, dividido por 200. Então, se eu pensar essa quantidade de cédulas de 200, seria 567 dividido por, vou chamar de valor, tá certo? Dividido por 200. Divisão inteira, por isso que precisa ser divisão inteira.
Como é que eu sei o tanto que sobrou depois de eu tirar essas cédulas? Bom, resto. É o resto. Então, o valor agora vai ser valor resto da divisão de 200. Quantas cédulas de 100 agora eu vou utilizar? Menos. Mesmo com quantas cédulas de 100? Como é que eu chego no resultado da quantidade de cédulas de 100? Valor dividido por 100. A quantidade de cédulas de 100 que eu vou precisar. Quanto é que sobra depois de eu tirar essas cédulas de 100? Valor mod 100. Quantas cédulas de 50 eu vou precisar? Quantas cédulas de 50 eu vou precisar? Valor dividido por 50. Depois que eu pegar a cédula de 50, quanto é que sobra? Valor mod 50. Quantas cédulas de 20 eu vou precisar? A quantidade de cédulas de 20 é valor dividido por 20. E qual é o valor que sobra? Valor mod 20. A gente pode continuar nisso até acabarem as cédulas. Por exemplo, se eu usar o exemplo aqui dos R$657, qual foi o resultado aqui quando eu dividi por 200? 2, não foi? E quanto foi que sobrou? O resto da divisão por 200? 167. Quando eu dividir por 100, qual é o valor inteiro que dá? 1. E quando eu tiro o mod 100, quanto é que sobra? 67. Quando eu dividir por 50, qual foi o valor inteiro? 1. E quanto é que sobra? 17. Quantas cédulas de 20 eu vou utilizar? 0. Porque não dá para dividir 17. Quanto é que sobra? O próprio 17. Aí se a gente continuasse, né? Quantas cédulas de 10? Valor mod 10. Que me daria uma cédula de 10. E aí sobra quanto? Valor mod 10. Vai me sobrar 7. Quantas cédulas de 5, né? Valor dividido por 5. Seria aí 1 também. E quanto é que sobra? O valor mod 5 vai me dar 2. E agora quantas cédulas de 2? O valor dividido por 2, que vai me dar 1. E quanto é que sobra, né? Para dar em moeda. Valor, resto da divisão por 2. Vocês percebem que é o mesmo problema. Um problema de conversão de base. A mesma coisa. Se você tirar uma dessas daqui, né? Ah, tá faltando cédula de 20. É só você arrancar e ele vai reajustar. Ou então tá faltando cédula de 50. Se eu tiro isso daqui, aí tudo vai se reajustar para todos os pedaços que eu quero. Aí agora, se você, por exemplo, precisasse, se eu te desse a mesma coisa de novo, ó, você tem uma cédula de 10, mais tantas cédulas de não sei o que, é só somar ao contrário, multiplicar ao contrário. A mesma coisa. Então, no caso da formiga da bundona, a gente tem o jogo do horas e minutos. Você converte tudo para minutos, faz a formiga andar e tira o mod. É isso. Converte, e aí depois faz o quê? Converte de volta para hora e minuto. Só isso. Ok? E aí todas as questões, tem muitas questões que vão funcionar nesse modelo aqui de mudança de base. Por exemplo, hora do próximo minuto, dormir tarde, acordar cedo, que é um porre aquele exercício. Alguém tentou fazer já? Hora de sono. Hã? Hora de sono. Isso é ruim demais. Porque o hora de sono... Parei de anunciar. Hã? Parei de anunciar. Não, mas ó, por incrível que pareça, ele é fácil para... Se você tem a ideia, se você usar isso daqui, ele é fácil. Porque a pergunta é, dado o horário que eu vou dormir e o horário que o despertador está programado, quantas horas de sono eu tenho? A primeira coisa que você vai fazer é converter os dois para segundos. Primeira coisa que você vai fazer. A segunda coisa que você vai fazer agora é voltar a pensar na lista circular. Porque se você vai acordar depois do horário de dormir, é só fazer o quê? Subtrair, né?
Depois do horário de dormir. Mas se você vai acordar antes do horário de dormir, se você vai acordar a 1h da manhã e vai dormir às 3h da manhã, você vai ter quantas horas de sono? Não. Você vai acordar 1h da manhã e você está indo dormir 3h da manhã. Significa que você vai dormir o dia inteiro. Assim é bom, né? Assim é bom. O dia inteiro é 24 horas. Ou então, você está indo dormir 11h da noite para acordar 1h da manhã. Você vai ter que ajustar isso daí para poder fazer sentido, né? Porque você não pode fazer 1h da manhã menos 11, porque não faz sentido. Então, aqui seria simplesmente pensar, se isso daqui está errado, se eu estou indo acordar depois, é só reajustar. Eu jogo ela para o outro lado. E eu jogo ela para o outro lado, somando mais 24 horas nela. Como é que eu somaria mais 24 horas? Era só pegar total mais 24, que seriam 24 horas. 24 vezes 60 vezes 60. E aí pronto, você subtrai e desconverte de novo. Então, isso daqui é um joguinho, tanto fazer módulo como converter e desconverter, por incrível que pareça, todos os exercícios são iguais. Se você pega o macete em um deles, é só replicar. Eu acho que tem uns 10 exercícios de módulo. Desses 10 exercícios, tem uns 6 que são literalmente o mesmo exercício. E dos exercícios de conversão de tempo, formiga da abundona e tudo igual, praticamente todos você resolve assim também. Então, com essas duas técnicas, você dominando, já foi-se embora aquela parte todinha de conversão e desconversão. O que é que ainda fica faltando? É um que a gente falou no começo da aula, que é manipulação de limites. Que é uma técnicazinha chata, assim, né? Chata às vezes da pessoa perceber. Por exemplo, se A menos A é igual a 0, B menos A é para ser igual a quanto? A menos A é igual a 0. Quanto seria B menos A? Não. Ué, A menos A é igual a 0. É óbvio, né? B não é A mais 1? Sim. Sim. O código ASCII. Exato. Então, vamos fazer o seguinte. Faz de conta que o A é 0. Tudo bem? O B é 1. Ok? Quanto seria A mais A? 0. Quanto seria B mais B? 2. Agora eu quero que vocês pensem só em termos de letra. Tudo bem? Quanto seria A mais A? A. A mais A tem que ser quanto? A. Quem seria B mais B? Não. B não é 1? B mais B vai dar 2. Quem é o 2? 2 é o C. Então, B mais B é C. Quem seria C mais A? O A é 0. Então, C mais A. C mais A tem que ser C. E C mais B? Vai dar B. B, porque o B é 1. No B não é 1? Então, C mais B é D. Espera aí, pessoal. Isso daqui é a última técnica de if else que falta. A última técnica. Pô, já saturou o neurônio, foi? Você vai postar no YouTube? Posta. Posta. Porque o negócio só começa a ficar, nem começou a ficar divertido, começa a ficar divertido agora. Quanto é A menos B?
Hoje descobrimos que o Senna é masoquista. Mas quem é o menos 1? Z. Perfeito. Quem é o Z mais B? Z mais B, A. Por incrível que pareça, pessoal, isso daqui tem uma regra. Vocês veem que isso aqui tem um loop, não é verdade? É só um módulo. Só que você tem que dar um jeito de levar de volta A e B para onde você sabe fazer a conta, que são zeros e uns, sim ou não? Você só sabe fazer 0, 1, 2, não faz sentido somar A e B. Aqui é que entra o processo de... Essa questão ela é a seguinte coisa. Desloca tudo de volta para o zero, faz a conta, tira o módulo e volta de novo para A e B. Então, nosso código, por incrível que pareça, ele é bem simplesinho. IOStream. A gente vai ler 2 caracteres, vou fazer a soma, tá certo? Eu vou ler, são char C1 e C2. Vou ler 2 coisas. C1 e C2. Beleza? Então aqui você vai ter 2 coisas. Você vai, sei lá, ter lá um D e um B, exemplo. Só que D e B, você não sabe fazer conta com D e B. Você tem que transformar o A para 0. Como é que você transforma o A para 0? É só fazer C1 menos A. Se esse cara for A, qual vai ser o resultado disso? 0. Não é o que você queria? Se esse cara aqui for A, o char A, quando você subtrair A, ele vai virar o quê? 0. Se for B, ele vai virar quanto? 1. Né? Vai virar 1. Então, assim, logicamente, o que é que a gente está fazendo? A gente está pensando numa coisa que é do domínio de A até Z, e na hora que eu subtraio o A de todo mundo, eu puxo todo mundo para onde? Para ir agora do 0 até o 25. Entendeu? Do 0 até o 25. Então, isso daqui é o teu primeiro número. Quem é o teu segundo número? C2 menos A. Ou então C2 mais A ou C2 menos A. Vou fazer as 2 contas, tá certo? Poderia ser o mais ou menos. Só que agora você tem um problema, né? Isso daí pode te jogar para fora, seja estourando para um lado ou seja estourando para o outro. Como é que você conserta o valor lógico para dentro do valor real? Qual é o operador que a gente usa, que a gente já viu nesse instante? Mod. Então, quem seria o mod? O valor total. Que a gente já viu, né? Fazendo aqui, eu vou fazer num só. A gente viu que seria valor, recebe valor, remaining total, não foi isso? E se valor for menor do que 0, aí eu faço o quê? Valor, recebe valor, mais total. E aí eu retorno valor. Então, basta eu fazer isso daqui, mod quem? Quem é o todo? 26. E aí eu consertei os meus exercícios, as minhas contas. Só que isso daqui vai me dar um valor entre 0 e 25. Você não quer um valor entre 0 e 25, você quer um valor entre quê? A e Z. Como é que você faz para empurrar ele de volta? Se você puxou ele para o 0 subtraindo A, como é que você manda ele de volta para o canto dele? Somando A, perfeito. Na hora que você subtrai A, você puxa todo mundo para o 0. Na hora que você soma A, você vai jogar todo mundo de volta para os valores. Então, mais A. Mais A. Isso daqui é a tua soma, isso daqui é a tua subtração. Já está, ó. STDC out. Vou imprimir isso daqui, tá? E fazer a mesma coisa por debaixo. Só que se você fizer assim, ele vai imprimir como um número. Ele vai te dar um código aqui.
Você não quer que isso daqui seja um número, você quer que isso daqui seja um caractere. Então basta você dizer que quer ver isso daqui como um caractere. Bora testar. Solver.cpp. Então, se eu tentar o B com o B, a soma é C e a subtração é A. Se eu tentar agora... Se eu tentar o Z com o D... O Z é o último. O D é A, B, C, D. É 3. Ele me jogaria para o C e para o W. Ok? Então, de todos os conteúdos de if else, a última coisa que faltava era o deslocamento modular. É eu conseguir pegar aquele loop que eu tenho. Por exemplo, aquele jogo do 0 e 1, mesma coisa. Porque do 0 e 1 eu estou indo de 0 a 26. Só que de 0 a 26, de 1 a 26 é ruim de fazer a conta. Então o que é que eu faço? Eu subtraio 1 para ficar de 0 a 25. Faço o meu módulo e depois eu recoloco ele onde eu quiser. É estranho? É. Mas depois que o cara pega o macete, basta ele bater o olho na questão, ele já vê, eu tenho um loop aqui dentro. Só consertar o loop.